No dia 14 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação de inconstitucionalidade que questiona o requisito de ensino superior para os cargos de técnico judiciário. Mas e daí? Como que tá esse julgamento? Quer saber mais sobre ele? Fique aqui comigo que eu vou te falar tudo sobre ele. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar a falar sobre esse julgamento, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Então vamos a ele, ao tão esperado julgamento da ação de inconstitucionalidade, a ADI 7709, que tem como relator o ministro Cristiano Zanin. O que aconteceu? Até 2022, o cargo de técnico judiciário dos tribunais federais tinha como requisito o ensino médio. No entanto, uma lei, esta lei aqui, ela alterou esse requisito. Então, o que ela fala? Essa lei 14456, de 21 de setembro de 2021, 22, no artigo 8º, ele coloca requisito de ensino superior para esses cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, tá bom? Então, o que aconteceu? Ele trouxe esse requisito para os cargos e essa legislação, ela, a partir de então, ela começou a trazer como requisito o ensino superior, assim como já acontecia com os cargos de analista. Na sequência, foi proposta uma ação de inconstitucionalidade e é essa ação aqui, a ADI 7709, que ela está em trâmite e já iniciado o julgamento virtual com previsão de término no dia 21 de fevereiro. O que se questiona? O que questionou, que foi elemento de questionamento nessa ação, é que essa lei, né, ela foi proposta pelo Poder Legislativo. Então, essa alteração, ela veio, né, a iniciativa dela veio do Poder Legislativo. No entanto, a Constituição Federal, ela estabelece algumas regras com relação à competência para a propositura de ação. E dentro da Constituição Federal tem um artigo que ele fala que é competência do presidente da República e somente dele as questões atinentes à criação, modificação e extinção de cargos públicos. Além disso, a gente tem o Poder Judiciário, que vai falar o seguinte: no caso de cargos públicos que são do Poder Judiciário, a propositura é do próprio Poder Judiciário. Mas por que isso? Porque demanda gastos. O próprio Poder Judiciário, ele tem essa iniciativa. Então, quando a gente pensa de cargos públicos, de modo geral, o presidente da República ele tem essa iniciativa, mas nesse caso específico, a iniciativa era do Poder Judiciário para fazer a propositura, porque estava mexendo com a sua estrutura. E o que aconteceu nessa ação? No primeiro momento, a ação foi recebida, não deram nenhuma decisão para suspender essa exigência, então continua valendo esse requisito de ensino superior para os cargos de técnico judiciário. E ela foi as pessoas, os órgãos, eles foram se manifestando. O que a gente teve? A gente teve o Senado Federal e a Câmara dos Deputados se manifestando pela manutenção desse requisito de ensino superior. Em contrapartida, o que a gente tem? A gente tem o Poder Executivo e a Advocacia Geral da União já se manifestando pela inconstitucionalidade, né, dessa legislação, alegando esse vício de formalidade e pedindo o quê? Que ela, uma vez sendo julgada procedente essa ação, declarada a constitucionalidade dessa lei, como consequência a gente tem a volta do ensino médio. Mas, contudo, todavia, entretanto, como que anda esse julgamento? O que a gente tem aqui é que esse julgamento, até o dia 19 de fevereiro, a gente tem
4 votos favoráveis à manutenção do ensino superior e 2 votos contrários, o que significaria a volta do ensino médio, tá? Na realidade, essa volta do ensino médio seria a consequência, porque uma vez declarada a inconstitucionalidade da legislação, essa norma ela deixaria de existir e voltaria a existir a norma antiga, cujo requisito era o ensino médio. Mas, e daí? Então, daí que a gente tem aqui, ó, vou mostrar o panorama de julgamento, tá? 4-3. E a gente tem um ponto interessante. Até pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, ele era do entendimento que é o seguinte: a gente tem vício de formalidade, ok, esse vício de formalidade ele não pode ser corrigido. Então, se foi proposta para uma pessoa, para um órgão que não tem essa competência, o que aconteceria? Essa legislação ela seria declarada inconstitucional e, se quisesse, o próprio órgão encarregado ele faria uma nova proposta, né, de lei, novo projeto de lei, e esse projeto tornaria essa legislação válida. No entanto, o Supremo ele tem modificado o seu entendimento e nos últimos julgamentos que ele teve, que ele analisou essa questão de vício de formalidade, ele foi favorável à manutenção da legislação e não à declaração de inconstitucionalidade. Então, a perspectiva é que essa votação ela se mantenha. Ainda tem 5 ministros para se manifestar, né? Então, pode mudar? Sim, pode. Mas a perspectiva é que essa ação seja julgada inconstitucional, o que significa dizer que seja mantido esse requisito de ensino superior para os cargos de técnico do judiciário dos tribunais federais. Se isso acontecer, qual é a melhor forma? Qual seria a única forma de alteração após essa manifestação do Supremo Tribunal? Seria a propositura de uma nova lei, né? Seria a proposta de uma nova lei para modificação, que eu não sei se seria interesse do próprio Poder Judiciário, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal ele já está se manifestando favorável a esse requisito, né, a constitucionalidade da lei, como consequência ao requisito do ensino superior. Mais uma vez, a legislação, a ação, ela não está questionando se deve ou não voltar, isso é uma consequência. Se for declarada a constitucionalidade, significa que volta o ensino médio. Se não for declarada a constitucionalidade, significa que mantém-se como requisito o ensino superior. Para a gente finalizar, um último ponto, a gente ainda tem uma outra legislação importante, que é uma lei que fala da questão do Ministério Público. Então, a Lei 14.591 de 2023, ela também dispõe sobre os cargos do Ministério Público da União e da Procuradoria da Justiça Militar, da Promotoria de Justiça Militar, e com relação ao mesmo requisito. Essa lei ela também modificou o requisito para ensino superior para os cargos de técnico judiciário. Um ponto interessante, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Militar, ele está com perspectiva de abertura de concurso público a qualquer momento. E essa abertura de concurso público, ela tem um impacto. Esse julgamento ele tem um impacto sim, porque se esse julgamento, essa ação que não está em trâmite, tá? Essa ação aqui com relação ao Ministério Público, ela está em trâmite ainda, mas ela tem outro relator que é o Dias Toffoli, que é na ADI 7710, tá? Mas olha que interessante, qual foi o voto do ministro Dias Toffoli? Toffoli foi pela constitucionalidade da lei, ou seja, para a declaração de improcedência. O que significa dizer que essa ação dos tribunais ela vai gerar impacto na segunda, sim, mesmo porque a gente já sabe o voto do ministro Dias Toffoli. A gente já tem o voto e já sabe que é pela manutenção.
Mas, como eu disse, ainda tem 5 ministros para o julgamento. Pode ser que alguma coisa mude sim até o dia 22 de fevereiro. E se você quiser saber mais sobre isso e ficar antenado sobre tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, mais uma vez eu vou te convidar. Se inscreva no canal e ative as notificações. Só assim você vai saber tudo sobre o que está acontecendo neste mundo dos concursos públicos. Eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!